bom, Célia, ter vindo aqui para falarmos um bocadinho. Hoje vamos falar aqui de alienação parental. Pronto, o que é que eu gostaria muito era que pudéssemos contar a história, que foi o seu caminho até hoje, não é? De como é que foi aqui vivida esta situação de alienação parental. Gostava de começar por pensar se esta alienação parental já existia quando estavam casados ou se foi uma coisa só depois da separação, ou quando é que acha que isto começou? Ok, então antes de mais obrigado pelo convite, a doutora Eva, a doutora Madalena. O meu nome é Célio, a minha filha é Adriana, hoje tem 21 anos, quase 22. Tudo isto começa em 2010, sensivelmente. Ela nasceu em 2004, começa em 2010, para responder à situação, quando é que começa a alienação parental? A alienação parental, essa resposta hoje é uma, à data era outra. Essa pergunta, a resposta hoje é diferente da 2012, quando eu saí de casa. Em 2012 eu não tinha conhecimento do que era alienação parental, eu não sabia nada disso, e eu não sabia ler os sinais, interpretá-los, observá-los, zero. Era um leigo. Hoje sim, a alienação parental começou na gravidez. Hoje, olhando de fora, começando a ver, começou na gravidez, ou até antes, se calhar, da gravidez, sempre, talvez quando a mãe pensou em termos um filho e tudo isso. Vai da postura daquela mãe, da personalidade, ou do padrão. Talvez um padrão e não ter uma personalidade. Eu hoje vejo isso de fora, distante, longe. A situação foi-se resolvendo. Se me perguntarem se está bem resolvida, foi o melhor que se pôde fazer. Se me perguntarem como é que se notou os sinais, os sinais vai-se notando até pelo simples facto quando nós às vezes ouvimos aquela pessoa comentar um divórcio de uma pessoa amiga. Aqui é o primeiro sinal. Com 3, 4 perguntas hoje conseguir perceber perfeitamente se aquilo é uma mãe alienadora, se não é uma mãe alienadora, se é um pai alienador, ou se é um pai não alienador. Com várias perguntas. E não estão connosco. Basta percebermos como é que é a amiga, a prima, o vizinho, o colega de trabalho, aquelas conversas que nós todos temos e percebe-se. Eu percebi muito mais duro, portanto, assim, em resumo, eu saí de casa a 24 de março de 2012. Depois, ao final de 2, 3 semanas, meados de abril, eu fui à África, e quando volto da África, tento buscar a menina e não me dão acesso à menina. De salientar que em 2010 tinha sido feita uma separação judicial de pessoas e bens, mas só não foi uma separação de facto, de verdade. Foi só para uma gestão jurídica e fiscal e financeira que foi feito. E naquela separação judicial de pessoas e bens, como a menina era menor de idade, a lei obriga que fizesse um acordo de responsabilidades parentais. E sim, tudo fictício, tudo feito, foi feito. A menina ficava com a mãe, fins de semana alternados, férias a 50%, e o pai pagava 50% do ordenado mínimo em vigor. A minha pensão seria sempre 50% do ordenado mínimo em vigor. É assim que foi o primeiro acordo. Mas quando eu saí de casa em 2012 eu não tinha noção nenhuma daquela situação, não dominava estes jurisdiquês, não percebia nada de ação tutelar de menores, de tribunal feminino de menores, percebia zero. Então, quando eu volto de África, contacto a mãe para ver a menina e a coisa não se dá. Sim, a mãe diz que sim, sempre. A mãe nunca dizia que não, dizia que sim, e eu bati à porta e ninguém estava em casa. Depois recebi uma mensagem: mas não é aí, não percebeste, é para estar na casa tal. Eu ia para a casa tal, chegava à casa tal, não, mas não é aqui, então a casa da menina é. E então começou assim aquilo que eu chamo destes balés, deste carrossel. Mas eu, nada. E a Adriana tinha que idade? A Adriana tinha 8 anos. 8 anos. Portanto, passa-se o verão, as férias, nada, e a menina, quando começa a escola primária, não vai. A mãe não inscreve na escola primária que a menina estava anteriormente. Inscreve noutra escola primária e não me diz nada. Eu tento saber nada. De referir que depois eu morava a 50 km. Portanto, eu vivia na cidade da mãe, venho para a minha terra natal, 50 km de distância, e tinha que me deslocar lá. Vou à escola, a professora que eu encontro na escola é outra professora que é colocada, não me conhecia a mim, não conhecia a Adriana, não conhecia a mãe. E
E também senti que a professora sabia mais do que o que contava, mas tinha receio de contar. Percebia. Não sei se é verdade ou se é mentira, ainda hoje tinha essa sensação. Andei ali uns tempos, então montei-me em detetive particular. Fiz detetive particular, que é um erro, mas foi o que eu conhecia na altura, que eu sabia. E fui percebendo a casa da tia, a casa do outro, a casa da outra, onde é que a menina poderia estar, até que descobri. Inclusive comprei uma carrinha, 9 lugares, pus vidros escuros na carrinha para não conhecerem o carro, para estar dentro do carro, ver para fora, mas não ser visto para dentro. Montei uma cama, eu vivia para saber onde é que a menina, porque ninguém me dizia nada. Eu não tinha acesso a nada. A mãe encarregada de educação e o agrupamento de peniche nem me dizia se estava lá nem se não estava, porque eu não era encarregada de educação, então não podiam dizer. Das escolas todas, do conselho, ninguém me dizia nada. Pronto. Lá fui sabendo, e uma vez vejo pela uma fotografia que a mãe posta no Facebook, não através do meu, porque o meu estava bloqueado, através do outro Facebook de uma pessoa conhecida, de ambos, eu vejo uma fotografia da menina sentada à porta de uma casa. E eu, com aquela fotografia, eu corri as ruas todas da cidade de Peniche à procura daquela porta, e ao fim de 2 semanas descobri aquela porta. Pronto. Então a partir daí comecei a perceber e onde é que a menina ia para a escola. E foi aí que eu apanhei. Quando vou à escola para tentar saber da menina, tudo me é vedado. Há discussões, há problemas, porque a escola não queria dizer. Eu, na altura, muito emotivo e enervado, mas eu sou o pai da criança, porque é que não podem dizer onde está a minha filha? Pronto, reagi muito intempestivo. Hoje, eu cometi muitos erros no início. E percebia zero de alienação parental. Zero. Portanto, 2012 isto corre assim, eu sem ver a menina, isto tudo corre até, mais ou menos, até o dia 5 de outubro de 2014. 2 anos. Ao longo destes anos, muitas situações. Mas em 2013, portanto o processo é de 2013, eu sei onde havia uma tia, madrinha da mãe da minha filha, uma pessoa de bem, já com alguma idade, reformada, e era a casa, núcleo familiar de todos os primos, família, sobrinhos, tudo. E a mãe, como foi trabalhar, que ela não trabalhava porque era casada, foi trabalhar, ser hospedeira, deixava a menina com essa tia. E eu percebi isso. Então, eu bati à porta aos fins de semana para ir buscar, para ir ver a menina, que eu só queria ver a menina. A porta nunca me era aberta e imediatamente vinha a polícia. 5, 7 minutos, a polícia ali. E então a situação foi descambando. Eu sentia que tinha o poder de ser pai, não havia nenhuma ordem judicial, não havia nada, e não deixavam ver a menina, escondiam e todos os olhos fechados. Ora, quando há um polícia, no início o polícia que me diz: então, mas você tem que ir ao tribunal e fazer o acordo de responsabilidades, não sei quanto, sai daqui. E eu decidi, nesse dia eu não saio daqui. E a minha filha está ali dentro de casa, eu quero ver a minha filha. Então aquilo sucede que a polícia encaminha lá acima ao posto para ser identificado, que faziam queixa-crime contra mim de... como é que era o crime, aquele primeiro? Mas já não me recordo, já foram tantos. As queixas daquele... Aquilo não era perseguição ainda. O primeiro era devassa da vida privada. Que era bater à porta e não sei quantos, e se devassa... É porque eu perguntava às pessoas, aos vizinhos, que tinha um café, uma mercearia, os vizinhos diziam: o pai da menina está aqui, então era devassa da vida privada, por eu perguntar se estava lá a menina e tudo isso. E então nessa vez, eu fui ao posto, eles fizeram uma queixa, e eu fui constituído, foi ali a queixa, e eu venho para baixo, novamente. E eles voltam a chamar a PSP novamente. E eu, a PSP vem cá abaixo, levam para o posto, novamente. E eu identificar a terceira vez, mais um no IPC. Nunca fizeram aditamento, fizeram um processo novo. E eu venho para baixo novamente, 3 vezes na sexta-feira, e isto começava às 8 da noite. Que acabou mais ou menos às 11h30. Meia-noite, e eu fui para casa. Sábado, eu novamente lá, assim, mais 3 vezes. Sem nunca ver a Adriana. Mais 3 vezes. Sempre, polícia. Sábado, venho para casa. Domingo, eu acordei e decidi: hoje, ou vou preso, ou vejo a menina. Ou vou preso ou sou morto. Eu já estava numa fase que o lobo mau dentro de nós está muito vivo. Eu só quero ver a menina. E então, foi só mais 2 vezes. Porque depois, à segunda vez, quando vem para baixo a GNR, quando vem para baixo a PSP, portanto, o avô da minha filha, o sobrinho, o primo, eles vêm e a coisa correu mal fisicamente. Houve ali umas agressões físicas, felizmente.
eu não tive nada de especial e infelizmente para mim e para eles também a coisa não correu mais bem, teve que haver tratamento hospitalar e eu vou flagrante delito, a PSP quando vem vê aquela cena de pancadaria a acontecer e era eu que estava a ser o agressor e eles só me veem a mim no momento do agressor, não me veem no momento de ser agredido. Flagrante delito, sou detido. Então é aí, em 2013, que a mãe mete um processo de alteração de responsabilidades parentais, que é uma medida de afastamento. Então é aí que eu me percebo do tal processo de responsabilidades, estava lá esquecido, a advogada que a mãe contratou o acordo fictício, é aí que a mãe puxa por esse acordo. E aí nasce o processo de 308/13.5. E começa a ver isto. Ora, eu tinha um advogado de família, há muitos anos, mas diz-me assim, olha, eu dou-te aqui uma ajuda agora, mas isto não é para mim. Isto não é a minha área é esta, eu não estou nisto, eu não percebo disto. Então andei de advogado em advogado e em advogado. E não, a coisa não funcionava. Um dia, no dia 5 de outubro de 2014, esse dia, eu venho do norte, tenho um acidente grave de carro e aí nesse acidente isto ainda não é fácil falar para mim disto tudo. Nesse acidente alguém dali é que me diz, olha, eu desabafei com desconhecidos ali e alguém dali, já sabes, olha, existe uma situação que é uma associação de igualdade parental, direitos, não sei das quantas, lá para Lisboa, isto assim foi na zona de Orem, lá para Lisboa, é um tal Ricardo Simões, e eu não tinha o seu número, mas vou tentar arranjar para com um amigo, não sei quantos. Pronto, é aí que eu tomo conhecimento da Associação de Igualdade Parental, não me recordo, um dia, 2, 3 dias, e eu sei que eu vou ligar alguma resistência minha, ligo ao Ricardo, falei um pouco da situação, ele explica-me que há um grupo de ajuda mútua, às segundas-feiras, alternadas, em Lisboa, e eu começo aqui assim a vir e a ter contato com outros pais e perceber o que era a alienação parental, uma expressão que eu não sabia. Que eu tinha ouvido falar, síndrome de Medeia, essas coisas todas, para mim era tudo uma coisa, é tudo chinês. Fui a essa reunião, fiquei encantado, porque via outros Célios. Não era o único, não é? Na mesma situação. E, mais do que outros Célios, outras Adrianas, outros meninos e outras meninas, que os pais também não viam. Ali, não éramos só homens, havia homens e havia também mulheres, vítimas, que os seus filhos eram vítimas dessa alienação parental. Ou dessa morte, como costumo dizer, dessa morte de pai e de mãe vivo. E fui entrando nisto e fui percebendo os sinais de alienação, não é? Aquelas pessoas que o filho saiu dentro dela e então a criança é só dela e o pai é simplesmente um dador de esperma e um patrocinador. Paga a pensão se queres, paga às vezes, não pagas não vês e tudo isso. Portanto, eu não paguei pensão porque não sabia que havia pensão, não sabia que estava regulado, havia cá atrás. Então ela usa essa situação. Assim que chegamos a tribunal, a situação regularizou-se. Eu disse, então posso pagar um X do que está em atraso, que eu não tinha noção, porque não sabia que já havia divórcio e que já havia tudo isso. O divórcio só sai em 2014, 2015, julho, agosto de 2015. E assim começou todos aqueles sinais, o de que estava e o que não estava. Depois tento fazer a aproximação à menina e a menina dizia que não queria conhecer o pai. O tribunal ordena uma técnica para fazer uma pequena aproximação que era da EMAT. Na altura ainda não era EMAT, na altura era CPCJ. Lembra-se que nós fomos lá à CPCJ? Então um dia não sabíamos da menina, então eu e a doutora Eva, um episódio muito engraçado, eu e a doutora Eva fomos a Peniche e íamos a passar a descer no escritório que eu lá tinha naquela altura e vemos a Adriana a passar com uma tia, a entrar para dentro da CPCJ. Vimos lá passar aí nesse dia.
A Eva queria entrar e eu muito nervoso, muito inseguro, disse, não estou bem, e não entramos. E anteriormente tínhamos ido a um ATL onde já tinha informação que a Adriana estava a frequentar. E então o senhor do ATL, muito nervoso, quando viu que era o pai, não diz nada, a escola também não nos diz nada, e informou a mãe. Então, ao final, não sei se um mês mais ou menos desse episódio, eu recebo a GNR em casa. A única coisa que nós fizemos foi ir à escola, que é um direito que o pai tem, perguntar sobre a filha. Saber se a filha estava lá, qual era o horário, o que é que frequentava. Portanto, foi um direito que era do pai, mesmo não sendo encarregado de educação, porque isso é uma questão que as pessoas também muitas vezes colocam e que as escolas não informam corretamente. Não é encarregado de educação, não tem informação, isso não é assim. Quer dizer, o pai e a mãe podem ter informação, podem e devem ter informação de tudo o que acontece com os filhos. Se for preciso depois assinar ou tomar alguma medida diferente daquela que está pensada, aí é que é preciso a assinatura do encarregado de educação. Mas a única coisa que nós fizemos foi perguntar se a Adriana frequentava o ATL e qual era o horário, não é? Sim. Fomos a tribunal, o juiz declara que a Adriana vinha passar uns dias connosco e a mãe deixa a escada com a Adriana e desaparece. Portanto, aquelas férias de Natal foram ao ar. No mesmo dia que foi decidido que havia, acho que era fins de semana. Inicialmente havia um tal programa de reintegração com a doutora Cláudia Tonello. Exato. Sim, que a menina vinha tipo uma hora, eu só estava uma hora isto foi em setembro. Eu ia comprar, tanto setembro de 2015, já mais passado um ano. Eu fui comprar os dias da escola para a menina com a técnica. Ela vinha connosco aquela horinha. Eu ia lançar a menina ao jardim com a doutora Cláudia Tonello, com a técnica da CPCJ. E depois passou para a Assistência Social de Caldas da Rainha e depois Leiria, assim. Com a técnica, e foi gradual. Mas quando eu cheguei, foi engraçado, antes disto, engraçado nada, né? Quando eu cheguei, ao fim de muitos meses, 2 anos sem ver a menina, a Caldas da Rainha, às instalações da Assistência Social, estava a menina numa mesa sentada, eu entro, eu trago um livro, ofereço que trago um livro, ela vê-se o livro em cima da mesa, pega-se o livro e manda o livro para o lado do lixo que estava lá da mesa. O livro para o lado do lixo. E a técnica indicou para me sentar no outro topo da mesa, uma mesa retangular bastante comprida, a Adriana num topo e eu no outro. E a Adriana só disse, foi-se para a técnica, eu posso ir embora, isto já acabou. E ela disse, calma, vamos só começar, é o teu pai. Não queres ver o teu pai? E ela disse, quem me dera que ele não fosse o meu pai. E eu fiquei sem chão. Já passou 12 anos e falar nisto ainda hoje não é fácil. A técnica naquele dia deu por concluído, isto foi 2 minutos, deu por concluído, mandou-me esperar, saiu com a menina, entregou a menina à mãe, pronto, e disse-me, olha, temos aqui um longo trabalho pela frente, mas já vou ver casos piores que o seu, e enquanto me deixarem trabalhar, eu vou fazer tudo o possível para que se cumpra o que o tribunal estipulou. E assim foi. Essa doutora Cláudia Tonello, eu tenho uma gratidão imensa. Ela reportou ao tribunal, a coisa foi andando, passou, ia às terças e às quintas, lá ia eu, depois ia com ele 1 hora, 2 horas, depois passámos a ir ainda em outubro fomos fazer surf, eu e a Adriana, com a técnica, tudo assim. Íamos andar de karting com a técnica, ela arranjava atividades para nós irmos fazer. Quando chegavam à atividade, ela colaborava. Colaborava, sim. A partir desse dia, a estratégia foi arranjar atividades que a Adriana pudesse gostar, pronto, para ela interagir. Então, e ela gostava de fazer os relatórios. Ora, à medida que a técnica, a doutora Cláudia, ia enviando as informações para o tribunal, a mãe ia arranjando incidentes por qualquer coisa. E eu, na altura, eu cometi o erro de telefonar, eu cometi o erro de mandar mensagens, nada. Eu telefonava, era queixa-crime de importunação da CDC. Eu cheguei a ter 17 processos de crime ao mesmo tempo, além do sequestro, todos juntos. Foram 17, naquela altura. A coisa foi avançando, a técnica
chega a uma altura também já, portanto, 2015, no Natal também houve ali umas alterações que a mãe também falhou, de 2015. No Ano Novo vejo a menina em 2016 e a menina não pernoitava na minha casa. Tinha o quartinho, que a mãe dizia que o quarto, que a menina não gostava do quarto, também sempre arranjava justificações. Então, porque o pai do quarto era assim, assado, então eu como sabia como é que era o quarto que a menina tinha, na casa, quando estávamos casados, e a menina já ia relatando à técnica que o quarto era, como é que era a cama, como era a mobília, e como o quarto anterior tinha sido os meus avós que tinham oferecido a decoração, eu fui à mesma loja e comprei tudo igual novamente, pintei a parede do quarto igual, montei o quarto igual, o cortinado, a cor da parede, reconstruí o quarto igual na casa da mãe e na casa do pai, para que ele tivesse o mesmo conforto do seu espaço. A coisa começa a vir devagarinho, pelo carnaval ela já dorme na minha casa a primeira vez, e quando se começa a preparar para passar mais um dia ou dois por semana, além dos fins de semana e tudo isso, a mãe, os relatórios da técnica eram mais favoráveis ao pai do que favoráveis à mãe. Então a mãe lança mais uma ferramenta que a técnica é amante do pai e que tem um caso com o pai por causa dos relatórios. Então o juiz tira aquela técnica, mete duas técnicas novas, não havia disponíveis. Portanto, isto era a cidade de Peniche, família menor, as Falas da Rainha, meios pequenos, não havia técnicas suficientes, então vem de Leiria. Vinham duas senhoras pagas por Estado acompanhar isto tudo, porque não podia ser amante das duas, uma testemunha da outra. E a coisa sempre foi caminhando, sempre matar a imagem do pai, em tudo. Proibir, o pai é mau, é perigoso, sabes, o pai pode levar e podes nunca mais vir. Então depois a menina, começamos a perceber que a menina inverte os papéis e a menina, em vez de tomar o papel de filha da mãe, inverteu, era a menina que assumia a cuidadora da mãe emocional. A mãe chorava e a menina tinha que zelar. Fomos avançando, fomos percebendo depois também que já entregava a menina às 9 da noite, ia buscar à 1, entregava às 9, e fomos percebendo uma vez que a menina estava sozinha em casa, e quando entra em casa às 21 horas, que não tinha ninguém em casa. A mãe trabalhava, chegava a casa à 1 da manhã ou às 2, e a menina sozinha. Supostamente entrega uma tia-avó, mas a tia-avó nem sempre estava, morava no mesmo prédio, em apartamentos diferentes. Depois apercebemos outra vez que a menina tem uma cama dela, tem uma cama dura, e percebemos que foi a menina que diz que ia fazer um ovo para ir para a escola e para comer, que se queimou. Portanto, isto com 10 anos de idade, 10, 11 anos. Fomos assim avançando. Mas o tribunal, eu percebi que o tribunal era sempre mais benevolente para a mãe e muito mais rígido para o pai. Essa era a minha análise. Hoje eu percebo que não. Acho que tive um juiz e um procurador muito sensatos. Muito sensatos. E a mãe, quando percebeu, a uma dada altura, que já não era contra o pai, já era contra o sistema. Portanto, já era o pai, depois era a técnica, e depois já era o juiz, e já era o procurador, e a mãe depois já disparava em todas as frentes. E aí, o advogado bastante experiente da situação ia dizendo, olha, se a mãe fizer isto, o resultado vai ser aquilo. Ele já quase previa, ele dizia uma expressão gira que era, tenho aqui esta caneta é uma varinha mágica, se lhe pedisses um desejo a esta varinha, o que é que ela concedia? E então, mas desejos realistas, vamos passinhos bebês. E era assim que nós íamos conversando, de passinho a passinho, e as coisas foram encaixando juridicamente. Juridicamente, houve vitórias, entre aspas, porque nunca há vitórias. Então a alienação da parte da mãe, eu não sei porque é que um pai ou uma mãe são alienadores. Eu não sei se é personalidade, se é padrão, o que é que os motiva, eu não sei. Sei que chega ao momento que aquilo é uma guerra de egos. Aquilo que eu percebi, não, agora eu disse que era assim e é assim que vai ter que ser, independentemente de eu ter razão ou não, a palavra de rei vai até ao fim. Começa, inclusive, um dos advogados da mãe também a fazer declarações, a roçar no crime, na calúnia, na falsa denúncia. A Adriana começa a ter acompanhamento psicológico que não funcionou naquela altura, com os técnicos que o tribunal recomendava, Carlos da Rainha, portanto não poderia ser o Dr. Eva Delgado Martins, porque supostamente era parcial, não era isenta. Fomos assim andando, até que um dia o Sr. Procurador telefona-nos, até que um dia não, voltando aqui atrás, há sempre pessoas que nos aparecem do nada, que eu não sei explicar neste processo. Portanto, foi no acidente que eu tive no dia 5 de outubro de 2015,
E depois, no dia 13 de janeiro de 2017, eu, com a minha atual companheira, que estava grávida da nossa filha Laura, estávamos numa noite de fados em Lisboa, em Marvila, numa escola de fados que agora não me recordo o nome, numa escola de fados, 13 de janeiro. E quando entramos, o senhor vem e pergunta-nos, o senhor faz a recepção, já tínhamos ido, havia um casal, nós somos vários casais, 4 casais, e um casal é que conhecia o espaço, nos convidou a lá ir. E o senhor vem e pergunta, então aqui, eu sou fulano tal, aqui alguém canta, um fadinho, depois no intervalo eu gosto de sempre fazer uma brincadeira, ir lá cantar, e todos nós, a Adriana canta, a Adriana canta. A Adriana fazia parte na altura do clube de música da escola de Peniche e cantava. Eu lembro que o fado na altura era O Meu Amor de Longe, da Ana Moura. E então ao intervalo a Adriana lá foi cantar um fadinho e pôs a sala toda de pé a bater palmas. Aquilo passou. No final da noite de fado, o senhor veio à mesa e disse, olha, eu adorei ouvir-te cantar, o meu nome é assim, eu gostava de te ouvir cantar, eu faço parte de uma situação de audição de jovens, gostava que fizesse uma audição, mas pode não ser fado, pode ser uma outra coisa qualquer. E a Adriana diz, eu também gostava, mas meus pais estão divorciados, não pertencem a tribunal, isto é complicado. No dia da criança, 9h30 da manhã, sensivelmente, o meu telefone toca, Tribunal Familiar Menores Escolares da Rainha, eu atendo, e era para eu, se me podia deslocar ao tribunal com máxima de urgência. Rapidamente, pego no carro, autoestrada, quando vou na autoestrada, já a chegar a 5 km também, cruzo com a mãe da Adriana também na autoestrada. Pensei, olha, vai aqui a mãe da Adriana, o que é que está a acontecer? Mas não ia a menina, ia só a mãe, ia só eu. E assim fomos e chegámos sensivelmente ao mesmo tempo ao tribunal. Eu um pouco mais à frente, estacionei o carro, eu não queria ir atrás dela, porque não dissesse que eu estava a perseguir, então eu passo para a frente dela. Chegamos ao tribunal, então, eu tenho conhecimento que a Adriana tem capacidades musicais, que ela gostava, já falámos com a escola, sabemos que o pai veio em Torres Vedras tem um ensino articulado em música, Caldas não tem, Peniche não tem. Venho aqui apelar-vos que se não querem enterrar uma machado de guerra, e aí fala mais para a mãe, e se a menina também não pensa que a menina podia estudar para Torres Vedras, o pai está em Torres Vedras, a mãe trabalha em Lisboa, vive em Peniche, em casa arrendada, também não pondera mudar de casa para Torres Vedras e que a menina pudesse estudar no ensino de música articulado e que o pai auxiliasse. E era muito melhor para a menina isto ser feito com o acordo dos pais do que irmos por sentença, para a menina saber o dia e tudo isto. Entretanto, já tínhamos feito relatórios periciais no Instituto Nacional de Medicina Legal, o pai, a mãe, a menina, tudo um grande processo. Eu digo que sim, a mãe diz que não, porque não tinha capacidade financeira de pagar as rendas, de fazer a mudança e tudo aquilo. Pronto. E eu saí, falo com a minha atual companheira e digo, se vocês assim, ela agora diz isto e aquilo, e a minha companheira diz, então isso não tem problema nenhum, então isso é mais barato, nós pagamos as rendas, nós pagamos um caminhão de mudanças, nós fazemos a logística, o dinheiro a gente vamos conseguir, a gente consegue, com esforço nós conseguimos. Mas resolve-se esse problema, é mais barato fazer isso do que estarmos nesta guerra de advogados e despesa e desgaste e tudo isso. Então eu disse, ok, então eu estou disposto eu voltei atrás, estou disposto a fazer a situação, pagar a despesa, se me concordar, se for necessário, pago as rendas iniciais, a mudança, o transporte, tudo isso. A mãe ficou sem resposta ali, né? É só questão de dinheiro, o dinheiro resolvia. Então saímos dali já, com a escola de Peniche à espera, fomos assinar os dois dos papéis nesse dia, ainda nessa mesma manhã, a Peniche, para fazer a transferência da escola da menina de Peniche para Torres Vedras no próximo ano letivo, depois em setembro. A menina ia já para o 8º ano. Pronto, assim fizemos, assim foi, assim a mãe arrendou casa, a mãe não quis a nossa ajuda depois, acabou por orgulho, não precisava do nosso dinheiro para nada. A mãe arrenda apartamento, a mãe muda-se, a menina começou o ano letivo lá, até ao dia 24 de abril de 2018. Portanto, aí foi decretado uma guarda alternada provisória, na altura, com a condição que, como a mãe era hospedeira, eu me comprometia, na ausência da mãe, eu a ficar com ela e depois nas folgas que a mãe tivesse, mesmo fosse a minha semana, eu a ceder. Sim, nós aí
Fizemos tudo isso. E no dia 24 de abril de 2018, a Adriana, quando chega numa visita de estudo sobre a famosa Revolução dos Cravos, depara-se com toda a sua roupa, os seus livros, os seus pertences pessoais, a sua guitarra, todas as coisas de música, na recepção da escola secundária Madeira Torres, em Torres Vedras. A mãe, por questões com a filha e diferenças com a filha, por motivos que eu também não sei a 100%, despejou as coisas da filha ali na recepção e foi embora. Tive que ir buscar com uma carrinha. Eu acho que nessa altura, e isso também acontece muitas vezes com muitos pais e muitas mães, é se não queres estar comigo e se não vais fazer aquilo que eu queria que tu fizesses, então esquece que eu existo, não é? E mais do que dizer esquece que eu existo, a mãe coloca tudo, todos os bens, todas as coisas fora de casa e diz, pronto, tomaste essa decisão, queres estar bem com o teu pai, acabou da minha parte, não é? Sim. Acho que às vezes nem há razões. Vemos muitas vezes os pais animadores a arranjar este tipo de discussões, como só estava a dizer, mas sem uma razão plausível para afastar as crianças, porque já não fazem aquilo que eles querem, já não são um peão, no fundo, no jogo deles, e é assim que... Sim. Isto houve muitos episódios, por exemplo, agosto de 2016. A Adriana também, naquela fase que ela vinha, nos fins de semana, uma noite ficava, outra noite não ficava. A Adriana, em agosto de 2016, telefona à 1 da manhã a dizer-me: pai, onde é que está a chave da casa do Baleal? Eu tinha à época um apartamento perto de Peniche, ali no Sol Village do Baleal, e eu tenho sempre o hábito de deixar uma chave ou duas escondidas de casa fora, se perder ou se me esquecer. E a minha telefona à 1 da manhã: pai, onde é que está a chave de casa? Que eu não aguentei mais a mãe e eu fugi de casa. Vou para o apartamento do Baleal. Eu em Torres Vedras, a 50 km. Portanto, levantei-me rápido, apanhei a minha companheira, arrancámos caminho de Peniche. Quando lá chegámos, pronto, situação muito constrangedora, muito nervosa, andando no hospital, me acalmou. Houve aqui uma discussão com a mãe, com ela. Eu não digo que a mãe não tivesse razão. Eu hoje olho para trás e sei que naquele dia a mãe até tinha razão, se calhar, mas depois perde-se a razão da maneira com que se fala e com que se gera o conflito educacional ou o padrão que utilizamos. Esse foi um episódio. Houve outros episódios depois, ao longo do tempo, criava incidentes. A mãe criava incidentes. Portanto, esse episódio tive que ir para a Leiria, justificar, porque a mãe depois acusava-me que eu tinha planeado a fuga da filha, pus a filha em perigo, à 1 da manhã, numa altura de verão, com muitas festas ali nas aldeias, para as festas populares. Pronto. Mais uma situação, mais um processo cair, aquilo era sempre muitas situações. Recordo-me também no aniversário da Adriana, a mãe era estipulado um ano ser almoçar comigo e jantar com a mãe. A mãe depois, no ano a seguir, eu cedia sempre, quanto à minha vontade. A minha companheira dizia de cedo, não faz problema nenhum, a gente faz isso. No ano a seguir, tinha que se inverter. A mãe dizia, não, eu agora quero assado. Pronto, e a minha companheira dizia, faz da vontade. Depois a mãe acabava por não vir. Nós dizíamos que estava bem para não vir. Lembro também de uma noite de Natal, que estávamos todos em cedo de Natal, a menina nem sequer jantou connosco, nem nós bem, porque a mãe vinha buscar a menina para cear com a mãe. Apareceu, já eram 11 e tal da noite. Pronto. Era muito. E que sempre a criar conflitos. A menina foi-se apercebendo dessa situação. E veio ficando mais para o nosso lado. Até ao episódio de 24 de abril de 2018, que veio para nós, ficou em papel em guarda alternada há muito tempo. Ela viveu connosco já e muito tempo em guarda alternada, sem pagar pensão, sem nada disso. Depois eu informei o tribunal, portanto eu nunca fui o requerente, por exemplo, o requerido, foi a mãe que deu o pontapé de saída para o tribunal. E a dada altura a guarda passa para mim definitivamente, mas foi pouco tempo, isto já tinha 17 anos a Adriana, basicamente, em termos de papel. Mas já estava de facto há bastante tempo a viver connosco. Mas depois escrito, homologado, não sei se foi um ano. Ela agora continua, foi estipulado também para ganhar uma pensão de 150 euros mensais. A Adriana, depois de início de maior de idade, foi para na faculdade, Escola Superior de Música de Lisboa, lá com muito sucesso, lá encontrou o seu caminho também de vida, até o momento.
E chegou à situação quando a Adriana faz 18 anos, a mãe deixa de guerrear comigo. Após o episódio de deixar as coisas na rua, lá na portaria da escola, ainda houve alguns contactos entre uma e a outra. Aos 18 anos corta de vez o contacto, bloqueia o telefone, bloqueia o Facebook, bloqueia Sim, tudo. porque a Adriana queria muito estar com a mãe, no fundo, não é? Sim. Portanto, quando ela decide, quando a mãe a põe na rua, decide, não, agora, se decidiste isso, ficas completamente com o teu pai. Eu lembro-me que a Adriana tentava, ligava, ela própria tentava combinar um almoço, como tentava que a mãe a viesse buscar, e a mãe às vezes até dizia que sim, vou-te buscar, e depois chegava a hora e não vinha buscar. Portanto, a Adriana fez muitas diligências no sentido da mãe não ficar zangada com ela por ter decidido isto, não é? Sim. E depois chegou ali a um ponto que a gente já nem sabe que é o jogo do pé. Sim, não foi? Foi. Escreveu uma carta para ver se ela não ficava zangada com ela, se queria, que gostava dela, que estar com o pai não queria dizer que não estava com a mãe. Portanto, ela própria fez imensas coisas para não perder a mãe, mas pronto, é muito esta questão. Se tu decidiste ficar com o teu pai, então esquece-me completamente, não é? Pois eu acho que se cria ali uma luta de lealdades, não é? Crianças, uma luta de lealdade, tem que tomar posição ao partido. Sim. Do nosso lado, se alguma vez eu disse mal da mãe à frente da Adriana, não me recordo. Tentamos sempre apaziguar, e vai com calma, Adriana, vamos vendo, vamos andando. Depois, quando se efetiva a da Adriana ir para a faculdade, a mãe não pagava a pensão, eu ponho um incumprimento no Tribunal do Pagamento de Pensão. Enquanto ponho incumprimento e não ponho, a Adriana já tem os 18 anos de idade. Deixo de ser eu o representante da Adriana. A Adriana pede tribunal no meio, uma defensora oficiosa à Adriana. E então depois a guerra jurídica deixou de ser a mãe da Adriana com o pai da Adriana, passou a ser a mãe da Adriana com a Adriana. E ainda hoje corre, ainda há 2 semanas, uma carta do tribunal para informar se a pensão estava a ser paga ou se não estava a ser paga e quanto é que foi paga e não sei quanto. Pronto. Depois a entidade patronal há um mês que paga, há outro mês que não paga, depois há 2 meses e mês para 2 mete 3 e aquilo é uma confusão que ninguém se entende. Eu próprio já não sei se tenho algum mês a mais, se tenho algum mês a menos. Já não sei, até porque depois indiquei o IBAN da Adriana e o dinheiro é transferido para a conta dela. Portanto, assim, resumo e em suma, à pergunta da alienação, já nos quase contava assim, um pouco da história. Os sinais estão muito presentes. E é como eu disse no início e repito novamente, é perceber como é que a pessoa... O mais fácil é perceber como é que fala do vizinho, porque hoje em dia, na escola da Adriana, na altura, a taxa de divórcio era superior a 60%. Portanto, numa turma de 30 alunos, quase 20 eram filhos pais divorciados. Então é muito fácil, nós temos alguém perto de nós. E por aí é o melhor sinal de alienação, seja por raiva, por ódio, por ego, por o que quer que seja. É isso que por padrão, por personalidade, não sei. Mas hoje para mim é fácil de ler o que há 12, 13 anos atrás nem sabia que existia sequer. Que não é só depois da separação, é como o Célio estava a dizer, já era quando estava grávida, já era quando estiveram juntos e quando estavam juntos, o Célio era presente na vida da Adriana. Sim, eu era presente na vida da Adriana, por exemplo, lembro-me, nós morávamos à beira da praia, não é? E eu quando chegava do serviço, 3 da tarde, 4 da tarde, ia para a praia, com a miúda e tudo isso. Aquelas atividades eu fazia com ela, ensinar a surfar, pegar uma prancha de surf, a preparar, a vestir o fatinho, aquelas coisas todas, assim. Mas eu noto quando alguma coisa mais emocional, mais uma coisa, sempre a mãe com o braço por cima da criança. Hoje eu olho e vejo logo. Quando a criança está sempre debaixo do braço da mãe, sempre o braço por cima do ombro da criança, é um sinal que agora me salta muito à vista. Sempre o da posse, estás aqui mas eu estou a proteger, sempre debaixo da asa da galinha. É uma coisa visual que ninguém fala e ao longo do tempo eu tenho tomado conhecimento de casos que eu já vi mães a fazer isto e pais a fazer isto. Vou ver que eles vão se divorciando e o teu braço é o alienador ou a alienadora. Este é um primeiro sinal visual.
é muito o significado do porque eu tenho de proteger, quando muitas vezes não há esta necessidade de proteção, não é? Sim. Porque são acusações inventadas, como o Célia teve mais de 17. Eu acho que isso no seu caso salta muito à vista. 17 acusações realmente metem em questão como é que estas acusações podem ser verdade. Sim. Elas de facto nunca chegaram, alguns chegaram a acusações. Eu me fiz as denúncias de crime. Alguns fui a tribunal, alguns fui acusado, outros fui arquivado logo antes da acusação, outros em debate instrutório, mas pronto, eu tirei aqui um mestrado em pequena criminalidade, de família de menores, e depois sai-se impune, porque repara, agora disse, então, mas tu não podias fazer uma contra-queixa contra a mãe? Eu podia, então, e depois a Adriana já sei, o meu pai guerreia e a minha mãe guerreia, onde é que eu estou no meio dos dois? É preciso perceber dos males o mal menor. Mas voltando ainda à alienação, o braço por cima é um dos fatores que eu vejo. O outro fator que eu vejo é quando se separam, aparece logo o animal doméstico em casa. O animal doméstico aparece na casa do alienador. É o segundo sinal. O terceiro sinal é começar a dormir na cama com a criança constantemente ou criar um vício para que a criança não durma fora do quarto. Estas 4 situações não há preciso palavras, mas começa logo a dar um indicador de eu é que vou dominar. Depois a criança tem saudades do cão ou do gato. Eu gosto, por acaso, sei de alguém perto de nós, perto de mim, infelizmente, há poucos meses, que também já acontece a situação. Portanto, o animal teve que ir agora também entrar no acordo de responsabilidades parentais. Os animais também entram no acordo de responsabilidades parentais. Pronto, então o pai está arrendou um apartamento onde o condomínio não permite, então já está um problema. Portanto, e tudo anda à volta disso. São sempre sinais simples que nós, quando estamos emocionais, não vemos. É como eu costumo dizer: se eu tiver letras do jornal diário encostado aos olhos, eu não vejo. Se eu me afastar do jornal, eu já leio tudo com mais clarificação e com mais transparência. Porque a alienação também não era não só a mãe, mas também a família que fazia esta. Sim, nesse caso, sim. Uma família alargada e influente, com conhecimentos e com influência, inclusive da PSP. Reparem que eu, ao longo disto tudo, tive outro episódio de giros. Eu fui 50 sextas-feiras para ir buscar a menina, quase um ano. 50. E cada vez que, já com a ordem do tribunal, já com os dias marcados, ao longo deste processo todo, pedi a um amigo meu que vinha de longe, estava no outro carro, para ser testemunha. E é engraçado que eu saía, eu chegava à Peniche às 17h45, às 19h45. Dirigi-me à PSP, diz, olha, está aqui o acordo do tribunal, está aqui, eu vou à morada tal, buscar a minha, vocês podem vir comigo para ver que não há crimes nenhum, já tinha acontecido aquela pancadaria, aquilo tudo, vocês podem vir comigo? A PSP dizia que não podia. Ok, então eu vou para baixo. Às 20 horas, eu estava à porta. Às 27, 28, vinha a PSP. Porque ligava para andar a bater à porta. Eu nem do carro saía, eu conseguia, aquilo rua estreitinho, eu conseguia subir o passeio, baixar o vidro da carrinha e tocar na campainha. Eu nem do carro saía. Já parei quase ali. E com outro amigo meu em frente, a filmar e a ser testemunho dentro de um carro que eles nem sequer sabiam. Eu fiz isto 50 sextas-feiras, chegava lá acima, eu fazia livre de reclamações. Eu não sabia o que sabia hoje, então eu usava o livro de reclamações para justificar a minha ida lá e que a PSP não veio. E quando fui a tribunal, lembro disto, isto ainda cá mais atrás. Eu levo 50 páginas do livro de reclamações, eu tive 0 respostas até o dia de hoje, nunca a PSP me respondeu. E digo ao doutor juiz, olha, eu fui lá 50, porque a mãe dizia, então ele abandonou a filha, foi embora, agora está aqui. Eu abandonei tanto que tenho 50 vezes que lá fui, tenho 50 reclamações no livro de reclamações da PSP de Peniche e nunca nenhuma reclamação foi respondida. O juiz ficou zangado comigo, que eu estava a acusar uma instituição, que só tinha noção da gravidade do que eu estava a fazer. Eu só tinha aqui uma pasta. Tipo, jogar as cartas, tipo, tenho o rei, tenho a seta, tenho o rei, tenho o as. Está aqui. E ele suspendeu aquela audiência ali e disse, vamos suspender por aqui, vamos ver 2 semanas depois, o comandante da PSP chamado lá, também, aquela situação. Portanto, e isto foi muitas, isto para dizer da família, sim, a família tinha muita influência na cidade. E isto também começa com a ideia que é dada à Adriana, que o pai não queria saber dela e abandonou, foi-se embora. Sim, não é? sempre Portanto, isso. há sempre aqui uma história que é contada, que não é a história verdadeira, porque isso tinha sido combinado que ia para fora, mas é aproveitada esta história para dizer, olha, o teu pai abandonou-te, portanto,
Ele não gosta de ti. Portanto, Sim. começa aqui. E começa a repara, de 2012, de março de 2012 até início de 2016, ou melhor, foi a partir que a mãe dizia: o teu pai abandonou-te, e a mãe ele tem outra família, e não sei quanto. Quando ainda em 2016 eu começo uma relação séria com a pessoa que tenho hoje, tenho uma filha, aí então é que a mãe usada, agora vai ter outra filha, tu já não gostas, não vais gostar de ti, já não vais nada, portanto, aí aparece o cão, quando ao mesmo tempo que aparece outra pessoa na minha vida, que depois ao fim dos meses engravida. A mãe da Adriana aparece o cão, que era para tentar que a comida não viesse. Eu não tenho problema nenhum. O cão pode ir também, o pai. O cão veio. A mãe nunca esperava que a cada dificuldade eu punha uma solução. E foi assim. E estava aqui agora horas a falar de muitos episódios e de muitas cenas nestes anos. O que eu gostava de dizer a todos é: seja o homem ou a mulher, o pai ou a mãe, ou o progenitor ou a progenitora, se for um alienador que esteja a ouvir isto, eu digo a uma alienadora que pensem 2 vezes no superinteresse da criança. Em primeiro lugar, esquecer os egos, esquecer as raivas e as mágoas e as dores do passado. Se a criança não foi concebida sob violação, foi feita planeada ou não, mas foi consentido. Isso foi planeado um dia porque se amavam, um dia porque quiseram fazer uma vida juntos e ter uma criança. Então, por respeito à criança que foi fruto de uma vontade, ou que foi fruto de uma não vontade planeada, mas que foi desejada, que é idêntico, que pensem ali primeiro, não haja cá os egos. Isto é um apelo que eu faço ao alienador/alienadora. É uma chamada de atenção. Quanto ao pai e à mãe vítima dessa alienação, o que eu peço é que tenham muita calma e façam o que eu faço hoje e não o que eu fiz. O que eu faço hoje, quando não sei o que fazer, eu não faço nada. Fiz muitos erros, porque não tinha conhecimento. E não havia pessoas que me informassem. Hoje existem muitas pessoas com capacidade. Eu, felizmente, neste meio, conheci muita gente, a Associação de Igualdade Parental, a doutora Legal Martins, agora a doutora Madalena, pais e mães de criança. Hoje já são adultos, passaram por isso e vamos todos trocando experiências e conhecimentos. Há uma rede grande. Procurem, antes de fazer, informem-se. Os advogados que eu conheço no país, conheço alguns bons, posso enumerar 20, fui conhecendo ao longo agora bons, conheci um na altura, até conhecer aquele, pois através dele fui a muitas atividades e através da doutora Eva, encontros, como é que se chama? Os congressos da alienação. Os congressos de ação parental. Conheço muita gente, de advogados, de psicólogos, de pais, de mães, de juízes, ainda o tivemos há uns meses com uma juíza presente. Vai-se conhecendo um leque de situação e calma, porque a boa estrada sempre aparece depois da má terminada. Obrigada, Célia. Obrigada, Célia. Obrigado.